Nós lemos, no princípio, Gênesis capítulo de número 27, lemos o versículo 6 em diante, e queremos falar brevemente sobre este assunto. Posteriormente, estaremos mencionando de novo a questão da ceia, não é? Da maneira como estaremos realizando a ceia do Senhor. Aqui nós lemos um texto conhecido de Gênesis falando a respeito de Jacó. Rebeca orientando a Jacó no tocante à bênção da primogenitura que o seu esposo ou o pai de Jacó estaria abençoando o seu primogênito, Esaú. A Bíblia diz que Rebeca amava mais Jacó. E por isso queria que Jacó recebesse essa bênção tão importante, não é? Tão maravilhosa, tão de Deus. Já há muitos que homens e mulheres, pessoas no geral, têm sido impactadas e transformados quando esses conseguem chegar e permanecer na presença de Deus. Quantos vultos da nossa história contemporânea ou da Bíblia que antes eram pessoas, eram invisíveis, eram anônimos, e que depois se tornaram grandes vultos da história. Porque tiveram um encontro com Deus, porque tiveram uma experiência com Deus, e aí o Senhor mudou a sua vida, e eles passaram de anônimos para famosos, para conhecidos. Eles passaram de invisível para visível. Todo mundo sabe quem é. Nós podíamos citar Davi, Daniel, né? A mulher do fluxo de sangue, a mulher cirofenícia. Pessoas assim que a gente não tem noção de quem eram. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Jesus ia passando e a mulher foi ao encontro do Senhor, tocou nele. E a partir de então, desse encontro que ela provocou com Deus, ela passou a ser notada. Ela passou a ser divulgada, ela passou a ser uma referência. Olha que coisa maravilhosa. Passou a ser uma referência. Lázaro, lá de Betânia, ou por que não dizer a família de Lázaro, Lázaro, Marta, Maria, tiveram um encontro com o Senhor e passaram a ser referência na sua localidade, no seu habitat, assim como para nós hoje. 2000 anos, mais de 2000 anos já se passaram e nós ainda estamos falando sobre isso, cantando sobre isso, sobre Lázaro, cantando sobre Daniel, né? Cantando sobre a mulher do fluxo de sangue que sofria 12 anos. E isto tudo ainda está impactando pessoas, vidas, estão sendo ainda transformadas, mudadas através do testemunho destas pessoas. Nós queremos que você observe a palavra, atente para ela, porque a palavra de Deus, ela transforma o mais vil pecador em nova criatura. Ela transforma, como já vimos, anônimos. Ela retira pessoas do anonimato e coloca em destaque, porque o Senhor tem o poder para fazer isto. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, ele tomou um jumentinho, pediu que os discípulos fossem trazer para ele um jumentinho, e ele amontou no jumento e entrou em Jerusalém, amontado em um jumento. E o jumento era só um jumento mesmo. Mas, a partir daquele momento, ele se tornou famoso. Todas as pessoas queriam se aproximar dele. A Bíblia diz que colocavam mantos e palmas, paletós, roupas, eram jogadas no chão para que o jumentinho passasse por cima. Olha que coisa tremenda. Era só um animalzinho de carga,
comum, igual aos outros. Mas havia algo diferente. Ele tinha tido a sorte do Senhor Jesus escolher ele. Aleluia. Talvez o Senhor tenha escolhido você e você tenha tido um encontro pessoal com o Senhor. Então você não é mais o mesmo que era antes. Você agora é diferente. Jesus, ele transforma vidas. Na presença do Senhor, a transformação de vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Importante, diz alguém, não é como você começa, mas como termina. Salomão, escrevendo, não é? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, a parte A, diz, melhor é o fim de uma coisa do que o princípio. Melhor é o fim de uma coisa do que o princípio, o começo. Às vezes o começo é meio deturpado, assim, é meio complicado, mas tudo vai depender, não é? O divisor de águas aí, o que vai dizer se vai dar certo ou não, vai ser, se você estiver com Cristo, então vai dar certo, então vai mudar. Se você não estiver, então vai ser daí para pior. Porque Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Só podemos algo se estivermos com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 11, ele diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Voltando para o texto que nós lemos, falando sobre esse encontro, eu acho maravilhoso este texto, esta passagem, falando sobre o encontro que teve Jacó com Deus. Nós observamos que Jacó era o fim da fila. Jacó era o último da história. Porque quem estava em destaque, quem estava em evidência, era o seu irmão, o primogênito. Mas quem amava a primogenitura, quem queria mesmo a bênção, era Jacó. O outro já havia anteriormente trocado por um prato de lentilha. Ele nem deu importância àquilo que ele tinha de direito, àquilo que Deus tinha para dar para ele. Ele não deu importância, mas Jacó desejava a bênção de Deus. Eu quero dizer o seguinte, não importa a opinião das pessoas, ou não importa quem você é hoje, no início, no princípio, se você parece que vai ser um excelente pregador, se você parece que de fato vai crescer no ministério, vai se tornar um grande pastor, vai liderar aí muitas pessoas, muitos obreiros, e será um homem de grandes feitos. Talvez você pareça assim, ou então pareça que não. Você pode até parecer que não vai dar em nada, que é daí para menor. Mas o que vai determinar se no fim você não vai ser ninguém mesmo, vai ser a presença de Deus. Ou se você vai ser muito grande e alguém vai até admirar, meu Deus, esse menino, esse cidadão aí, ninguém acreditou nele. Viu? Mas Deus é quem pega as coisas loucas deste mundo e as que não são para confundir as que são. Esaú, fortão, valente, ia no mato, matava caças, peludão, era uma coisa tremenda. O outro era um homenzinho que abanava fogo em casa, ajudava a mãe a lavar panela, né, cuidava de galinha, aquele cabrinha fraco. A diferença era, aquele grandãozão se achava muito. E estava ali tocando para acolá, não estava nem ligando para negócio de bênção de primogenitura, para bênção e essa. Não estava ligando para isso. Quando o outro oferece, você quer trocar este prato de comida pela tua primogenitura? Ô, me dá aqui, o que é que me adianta? Vamos morrer mesmo? O quê? Não deu importância nenhuma, irmão. Não deu importância nenhuma. E nós aqui podemos até nos pegar a legalidade das coisas e achar que bom mesmo era aquele outro que ficasse. Só que Deus não vê isso. Deus está, a ideia de Deus, assim, os princípios, a maneira,
É quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você quer? Pois então, Jesus tem para te dar. Tu não quer? Pois Jesus também não vai bater cabeça com quem não quer nada. Essa é a maneira de Deus agir. É assim que tem sido feito. O homem vai lá e Deus faz. E Deus usa aquele que se coloca, como nós costumamos dizer aí, não é? Há muito, no lugar da brecha. O que se coloca diante de Deus, o Senhor usa. Ele está buscando pessoas para que ele possa usar. Jacó amava a Deus. Jacó amava as coisas de Deus. E a sua mãe criou essa maneirinha, logicamente errada, a fim de que ele viesse a alcançar o objetivo, e ele alcançou. Está correto, pastor? Então eu devo surrufiar alguém, eu devo passar perna em alguém, eu devo... Não, como disse Paulo, nisso eu não vos louvo. Nisso aí não, e assim não está correto, assim está errado. Mas Jacó não conhecia a Deus ainda. Jacó não tinha tido um encontro com o Senhor. Jacó desejava a Deus, mas, como disse Jó, ele conhecia de longe. Ele tinha notícias, ele tinha algumas coisas que o seu pai transmitia sobre Deus, sobre o seu avô, não é? A comunhão que tinha o seu avô com Deus, as coisas que Deus fez. E aí ele conhecia a Deus de uma forma teórica. Mas agora, ele queria as coisas de Deus, então ele usou da mesma maneira que conhecia. Por isso, a Bíblia e nós o taxamos de enganador, de mentiroso e vários outros adjetivos assim. Jacó tomou a bênção de maneira errada, mas tomou e foi embora, porque ele queria muito, ele desejava muito. E às vezes nós, com esse ímpeto de fazer as coisas, cometemos de fato erro, o que logicamente o erro nunca vai deixar de ser erro. Poderá ser perdoado, mas não é erro, não deixa de ser erro, né? E Jacó saiu com o objetivo de fugir, de se esconder da presença do seu irmão. Nesta saída, eu penso, não é? Isso aqui é uma conjectura minha, que Deus se agradou de Jacó. Esse camarada aí, ele quer mesmo servir, porque ele está lutando. Nem era dele o lugar, mas ele está lutando para me servir. Ele quer uma coisa de Deus. Ele, na sua ingenuidade ou na sua falta de conhecimento, ele estava buscando. E então, o Senhor mostra-se a ele lá em Betel. Mostra-se a ele. A Bíblia diz que enquanto ele dormia, havia uma escada. E anjos desciam, subiam da escada que estava próximo à cabeça de Jacó. Deus estava ali com Jacó, fazendo um concerto com Jacó. E lá no topo da escada estava o Senhor. E quando Jacó levanta pela manhã, nós sabemos já o texto, não é? Quando Jacó levanta pela manhã, Jacó diz: este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta dos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jacó não era mais aquele Jacó lá de onde estava. Jacó agora era alguém que tivera um encontro com Deus. E Jacó aproveita e faz um voto. Deus não falou nada para Jacó, mas Jacó fez um voto dizendo: Senhor, se tu fores comigo na minha viagem e me abençoares, me der pão para me comer, roupa para me vestir, que eu vá bem, que eu volte bem para minha casa, não é? De tudo que eu conseguir, te darei o dízimo. Jacó fez um voto com Deus, um compromisso com o Senhor, teve um encontro com o Senhor e tinha agora um compromisso com Deus. Aleluia! Aleluia! Mesmo que o Senhor não estivesse lá dizendo: tudo bem, Jacó, Senhor, sim, Jacó. Mesmo que não fosse esse diálogo, mas o Senhor estava lá. Aleluia! Ouvindo, e Jacó estava de verdade. É bom, irmãos, quando nós falamos, fazemos o nosso compromisso com Deus, quando nós votamos um voto, e votamos de coração, de verdade.
não com a ideia de enganar Deus, porque ninguém consegue enganar Deus, né? Ninguém consegue enganar Deus. Jacó fez um voto e Jacó foi embora. Ali Jacó estava vivendo na presença do Senhor. Quando ele sai dali, o Senhor já sai com ele. E ele vai para Harã. E ele conhece o seu tio. E ele casa-se com a primeira esposa. Casa-se com a primeira esposa. Depois de 7 anos, casa com a segunda. E a Bíblia diz que os bens de Labão que estavam sob a competência de Jacó prosperavam, cresciam. As ovelhas se multiplicavam rapidamente, o rebanho de gado se multiplicava, o rebanho de cabra se multiplicava, e era uma coisa espantosa. E eu fico pensando, será que Jacó, ele estava lembrando direitinho? Ou será que ele estava associando que aquilo era porque ele tinha feito um compromisso com Deus? Será, irmão Jó? É uma coisa da gente ficar pensando. Mas prosperavam, porque o Senhor, irmão, ele não esquece da gente. Eu oro hoje e faço um compromisso com Deus. Aí amanhã Deus esqueceu. Ele lembra só 12 horas depois. Não, queridos. Deus está ali. Deus leva a sério as coisas que nós falamos a Ele. E o Senhor estava com Jacó. E Labão tentou enganar a Jacó várias vezes. Jacó tentando também dar um jeitinho, né? Eu acho interessante aqui o texto, já no capítulo 30, e o versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas suas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber, e concebendo, vinham a beber. Ali o lugar onde o bebedouro das ovelhas. O objetivo de Jacó era dar uma ajudada. Viu? O objetivo de Jacó era dar uma ajudada no negócio, para que viesse a nascer, então, malhadas e salpicadas. Porque o bendito do Labão mudava o salário dele. Olha, o teu salário agora são os brancos. E aí só nascia branco. Aí ele achava ruim. O teu salário agora é só os malhados e salpicados. Aí só nascia malhado e salpicado. E Jacó não era bobão nem nada, foi dar uma ajudadinha, colocou as varas ali. E continuou a bênção de Deus caindo sobre a vida dele, e eu penso que ele até associava isso a ele. Mas eu não creio que o resultado era por causa das varas. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando o Senhor fala com ele e manda ele voltar para a casa do seu pai, capítulo 31. Capítulo 31. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes. Porém, Deus não permitiu que me fizesse mal.
Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu. Olha, irmão, o que estava acontecendo ali é que quando nós estamos vivendo na presença de Deus, nós estamos desfrutando de todas as bênçãos. Por isso a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção do nosso Pai Celestial. Toda sorte de bênção é tudo enquanto é bênção. Estará sobre a nossa vida, porque o Senhor honra a sua palavra, a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E não era o jeitinho de Jacó que fazia prosperar. Logo, eu não preciso, para crescer na vida, usar de algum subterfúgio. Não preciso. Eu preciso tão somente ser fiel ao Senhor. Aleluia. Não esquecer do compromisso com Ele. Andar na sua presença. Aí o Senhor vai me honrar e vai me fazer prosperar. E não vai permitir que ninguém pise sobre mim. Porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acho maravilhoso este texto aqui, versículo de número 10. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em um sonho que os bodes que cobriam as ovelhas eram listradas, salpicadas e malhadas. Ele está contando o sonho para a esposa. Versículo 11. E disse-me o anjo de Deus, em sonho, Jacó. E eu lhe disse, eis-me aqui. Disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados, malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Isso é maravilhoso. Aquilo era milagre de Deus. Não haviam ali milhares de reprodutores malhados e salpicados. Porque se houvesse, o Labão não ia mudar o salário dele, porque ele iria se dar muito bem, já que os reprodutores eram daquela cor. Mas o Senhor estava mostrando para ele, o que está acontecendo aqui é milagre, é a minha mão, aleluia, porque eu sou contigo, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não desistamos. O versículo seguinte, 13, eu sou o Deus de Betel. Eu acho isso aqui uma coisa tremenda. Eu sou o Deus de Betel. Onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito um voto. Olha, irmão, depois de muitos anos, o Senhor estava lá. Lembra daquele dia, do dia que nós tivemos um encontro e que nós fizemos um compromisso, uma aliança. O Senhor estava dizendo, eu que estou te abençoando, sou o Deus de Betel, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, não desista da batalha, o Senhor é contigo, não importa os importúnios, apenas acredite, você está na presença de Deus, e quem está na presença de Deus tem vitória, louvado seja o nome do Senhor. Ramassuriande cande ramásias. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Na presença de Deus temos vitória, porque o Senhor não nos deixa só. Ele teve um encontro com Deus. Nenhum crente tem um encontro com Deus e continua do mesmo jeito. Ninguém tem um encontro pessoal com o Senhor e continua do mesmo jeito. Lerdão, perdendo, indo de mal a pior, se desviando. Não existe isso. Com certeza houve um equívoco.
Não havia Deus ali, não havia a presença de Deus. Porque quem tem presença de Deus na vida, tem vitória, tem vida nova. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Paulo ou Saulo, quando ia para Damasco, teve um encontro com o Senhor no caminho. E de lá foi para Damasco mais cego. E ficou lá na casa orando. E o Senhor aparece a Ananias, um dos seus discípulos, e manda Ananias ir lá onde Saulo, orar por ele. E Ananias achou que não era bom e tentou aconselhar Deus, que é um negócio desarrumado, tentar aconselhar Deus. Mas Ananias dá um conselho, Senhor, uma informação, para Deus. Esse homem é cruel. Ele tem prendido aí o teu povo por onde passa, um homem mau. E aqui ele tem poder para prender quem ele encontrar, invocando o teu nome. E argumenta muitas coisas lá com o Senhor. Mas o Senhor tem os seus projetos e ninguém consegue barrar os projetos de Deus. Nós precisamos nos subordinar a eles para poder sermos abençoados mesmo. E o Senhor nem avalia aquilo tudo que Ananias diz, e só diz, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Ananias pega aqui a sua boroca e vai embora. Vai. Onde estava Saulo? E quando ele chega ali, a Bíblia diz que Paulo, não é? O Saulo já teve uma visão de Deus, que entrava um homem por nome Ananias. É uma coisa extraordinária. É uma coisa maravilhosa demais. As coisas de Deus são tremendas. Como Deus age, quer dizer, Saulo era um perseguidor, era mesmo. Mas ninguém consegue destruir a igreja, porque a igreja é edificada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quem ela cair sobre, se tornará em migalhas, e quem cair sobre ela também se despedaçará. Então não adianta brigar contra a igreja, é perda de tempo e é suicídio. Vai se acabar, vai perder. Saulo luta contra a igreja, mas teve que se render ao Senhor. E aí, quando Ananias chega ali, já chega, coloca a mão sobre a cabeça de Saulo e diz uma coisa que eu acho maravilhosíssima. Ele diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me mandou aqui, para que tu voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aquele homem era o inimigo, aquele homem era o perseguidor, era o cabra ruim. Mas agora não. Agora ele era irmão Saulo. Glória a Deus. E depois daquele momento, irmão, a Bíblia diz que Ananias orou, Saulo foi batizado com o Espírito Santo, saiu dali cheio do poder de Deus, e voltou a ver restauração da visão, ou uma nova visão. Deus deu a ele agora visão nova, e ele levanta dali, e daí para frente, nunca mais Saulo quis perseguir ninguém, porque agora ele era apóstolo do Senhor. Agora ele estava pregando a palavra até o seu último dia. Isso aí é presença de Deus. Isso aí é encontro com Deus. Deus mudou a vida dele. E agora ele não é mais aquilo que ele era. Ele foi transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Havia agora alegria, satisfação, poder de Deus na sua vida. Então, queridos, Paulo encerra os seus dias com dias de vitórias, de bênçãos, de grandezas, porque o Senhor estava na sua vida. Aleluia! Você foi comprado com preço do sangue. Você teve um encontro com o Senhor. Então não se conforme em viver como vivia dantes, ou viver de qualquer jeito. Não! Você agora vive de vitória em vitória. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Deus. Na presença de Deus, há livramento. Na presença de Deus, há santificação. A Bíblia diz lá em Isaías 6, tão conhecido, no ano em que morreu o rei Uzias. O texto começa assim, não é? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ali Isaías estava narrando o encontro que ele teve com Deus. E ele diz, já narrando, né, aqui no texto, naquele momento ele olha para si, ele vê a glória de Deus que era tão grande, e ele olha para si mesmo e se vê tão insignificante, tão pequeno, e ele diz, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro. Olha, irmãos, ele estava tendo a visão dele pecador. Mas é isso que Deus quer. Porque Deus não se mostra a ninguém para matar a pessoa. Deus se mostra a alguém para exaltar, para levantar. Louvado seja Deus. Deus se mostrou a Jacó não para matar Jacó, mas para exaltá-lo, para levantá-lo, para fazer dele grande nação, para fazer dele príncipe de Deus. Deus se mostrou a Saulo não para vingar-se por Estevão, mas para levantar um grande homem de Deus, para pregar a palavra. Até hoje, nos nossos dias, o Senhor se revelou e deixou-se ver por Isaías, porque queria usar aquele homem como instrumento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Falar das coisas de Deus é maravilhoso, mesmo tendo um número tão pequeno de pessoas, mas o importante é o conteúdo daquilo que está em nós, é Cristo. Louvado seja Deus. Isaías disse, eu vou perecendo. A glória de Deus era algo extraordinário e ele não valia nada, segundo a narrativa dele. Mas aí, a Bíblia diz que o serafim veio lá e pegou uma brasa do altar de Deus e tocou nos lábios de Isaías. E disse, eis que isto tocou os teus lábios. Purificado foram os teus pecados e retirado a tua iniquidade. Olha, irmãos. E aí agora, aquele homem não era mais, ele não tinha mais aquela visão que ele não valia nada, que ele não era nada. Não. A narrativa diz que ele ouviu uma voz que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele se coloca de pé e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. O crente salvo em Jesus é assim. O crente salvo em Jesus, cheio de Deus, é assim. Não tem medo, porque a sua vida não pertence mais a si mesmo, mas agora é propriedade do Altíssimo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que Ele promove alegria é a salvação da alma do pecador perdido. Isso promove alegria no coração do crente salvo. Aleluia. Por isso as pessoas deixam a sua casa, seu emprego, a cidade onde moram, e vão embora para uma aldeia indígena, ou vão mesmo para o interior do estado, para um lugar aí cheio de mato, aquele lugar bem difícil, porque sentem algo extraordinário. Ali é o Espírito de Deus que está conduzindo. Sai de um escritório climatizado, bonitinho, cadeira de rodinha, não é? Girando para um lado e para o outro, automóvel quando sair do serviço, e todas aquelas mordomias que a cidade grande promove para os seus moradores. Alguns deixam carreiras promissoras, e vão pregar o Evangelho. Me chama muito a minha atenção, e eu amo, um livro que narra a história de Hudson Taylor. Foi um missionário inglês que foi para a China. O título é Hudson Taylor, Uma Vida pela China. E eu já assisti os filmes antigamente, quando era mesmo nas fitas, porque aquilo é uma coisa extraordinária. Ele era acadêmico de medicina
tinha toda uma estrutura, toda uma vida, uma carreira pela frente, ele larga tudo e vai embora para um país comunista que queria lhe matar, mas ele era levado, tocado por um sentimento vindo do trono de Deus. Não é uma coisa que tenha uma lógica ou que se explique. A única coisa que se pode explicar é que o amor de Deus excede o nosso entendimento. Vai além do que a gente pode explicar. Tem coisas que não explica, não dá para explicar. Uma decisão dessa não dá para explicar. Mas é isso que o crente que tem uma comunhão com Deus faz. É isso que acontece. Então, na presença do Senhor, há salvação. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem poder de Deus. A Bíblia diz lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, por exemplo, quando a igreja está orando, cheia do poder, orando ao Senhor, o Senhor derrama, não é, sobre eles, porque o Senhor estava ali inaugurando a sua igreja, preparando o pessoal que ia alcançar os confins da terra, e naquele momento em que o Espírito do Senhor desce sobre aquele lugar, a Bíblia diz que o barulho foi tão grande que chamou a atenção de milhares de pessoas que estavam ali. Um barulho muito grande. Chamou a atenção de milhares de pessoas que correram para aquele lugar. Aleluia. E aquele barulho e aquele movimento espiritual resultou em salvação de almas de quase 3.000, de forma instantânea. Igreja que tem comunhão com Deus, igreja que é composta por pessoas que tiveram uma experiência com Deus, é igreja que promove salvação. Aleluia. Onde os seus membros são contribuintes, onde os seus membros querem pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho não é só isto. Aqui, que o ar está ligado, e está muito, muito bom, não é? Bastante segurança, tudo fechadinho, trancado, legal, não é? Tudo moderno, tudo muito bom. Isso aqui, pregar o Evangelho aqui é maravilhoso. Mas eu lembro-me, rapidamente, para concluirmos aqui, quando nós fomos enviados como missionário em 97, saímos daqui, fomos para o interior e fui dirigir o primeiro culto, de fato, na zona rural, assim, bem mais escondido. E quando chegamos lá naquele povoado, não havia energia elétrica, o caminho só dava de ir de bicicleta, nós fizemos praticamente 2 horas de bicicleta. Quando chegamos ali, nos hospedamos na casa de uma senhora, de dia, evangelizamos, andamos nas casas, bonito, uma mata muito linda, umas árvores imensas, e era tudo bonito. Quando deu 6 horas da tarde, que as cigarras começaram a cantar. Me deu uma tristeza tão grande. Aí você vai ver o peso do trabalho missionário. O peso, sozinho, muito longe. Longe até de onde estava morando. Tudo que havia era mato e a cigarrinha cantando. 6 horas, e aí foi escurecendo tudo, e foi fechando tudo, e eu, meu Deus, e agora? Mas assim, se você é movido pelo Espírito de Deus, se você está ali por uma chamada de Deus, isso aí é só mais um degrau, é só uma dificuldade, você vai passar. Daqui a pouco já estava lá com a lamparina na mão, pregando a palavra, lá no templozinho que tinha de taipa, e Jesus salvou, e foi uma bênção durante o período em que estivemos trabalhando ali, né? Mas assim, a igreja precisa ter essa comunhão com Deus. Então, queridos, se você
tem essa comunhão com o Altíssimo, se você teve esse encontro pessoal com Deus, então não deixe isso para trás. Mantenha, lembre-se, o Senhor está contigo, o Senhor está com você, dizendo: eu sou o Deus daquele dia, do dia do concerto, do dia do encontro que nós tivemos. Isso é maravilhoso. Na presença de Deus, a salvação de almas. Quando tem poder de Deus, tem salvação. Aleluia! Louvado e exaltado seja o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor para sempre. E que possamos estar vivendo esta experiência com Deus. Se você ainda não teve esta experiência pessoal, então, querido, busque esta experiência. Busque esta experiência com Deus. Nós tivemos aqui no culto de segunda-feira, o pastor falou de um assunto importante, sobre a presença de Deus traz prosperidade. Prosperidade. Obed-edom prosperou grandemente por causa da presença de Deus na sua casa. Então, que nós estejamos cultivando esta presença do Senhor. Não queiramos abandoná-la, não vamos sair dela. Busque. E se você ainda não teve isso, então procure. Ore ao Senhor, leia a palavra e vai glorificando o nome do Senhor. Busque. Tenha esse encontro pessoal com Deus, porque isto vai dar sentido à tua vida. Ninguém é crente sem ter um desejo ardente de pregar a palavra, de fazer alguma coisa de fato extraordinária para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde agora e sempre. Sejamos prósperos por estarmos vivendo na presença do Senhor